sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais um episódio do FACIEG Pod. E aí, Márcio, tudo bem? Ué, Fernando, eu tô aliviado porque vão abordar aqui um assunto que eu tô precisando realmente de um acompanhamento. O trem tá muito bom pro meu lado não, viu? Não precisa de consultoria financeira. Nossos entrevistados são muitíssimos bem-vindos. Seja bem-vinda, Patrícia, diretora financeira da FACIEG. Obrigada, Fernanda. Obrigada, presidente Márcio. É assim, uma ótima oportunidade a gente estar juntos aqui para poder falar de finanças, né? Isso tem sido, às vezes, difícil para as pessoas, mas é uma realidade. Nós precisamos encará-la, né? É a dor de muita gente, de muitos empresários. Muitas empresas fechando por conta disso. O Marco vai nos ajudar, o Marco Massarani é economista, consultor financeiro, vai nos ajudar a descomplicar esse assunto, não é não, Marco? É isso, Fernanda. Obrigado. Boa noite. Márcio, boa noite. Obrigado. É um prazer estar aqui e a gente falar um pouquinho de gestão financeira empresarial, principalmente focando em descomplicar a gestão financeira. E como fazer isso, né, gente? É o que todo mundo se pergunta. Como descomplicar? Porque para quem sabe lidar bem com números, como vocês fazem, parece fácil, mas e a gente que não se dá bem com números? Quem está começando um negócio, quem acha que sabe vender, pode empreender. Não é por aí, né, Marco? O vender é uma parte do empreender. Até um crescimento, um porte da empresa, é isso aí. Vamos vender, vamos colocar o dinheiro para dentro, vamos dizer assim, né? O recurso para dentro da empresa. Mas chega um momento que a empresa cresce, aí precisa realmente de uma gestão. Qual é a grande dificuldade das pessoas, hein? Patrícia, o que você tem visto quando você conversa com empresários? A gente sabe de muitos relatos de empresas que fecham muito rapidamente, inclusive. Abre, dá aquela escalada grande, vende-se bem, coloca o dinheiro para dentro, como disse o Marco, mas aí não sabe administrar o dinheiro ali. Fernanda, eu penso que o maior desafio para os empresários é exatamente dividir as finanças da empresa das finanças pessoais. Né? Então, quando as coisas se misturam, os números se misturam, a tomada de decisão fica muito difícil, porque você realmente não tem ali claramente o que a sua empresa produz, ou o lucro, ou prejuízo, e a mistura disso nas suas finanças pessoais. Então, assim, o que eu vejo, as minhas experiências como empresária e também como presidente da Associação Comercial de Jaraguá, que eu tenho visto, a gente tem amparado e ajudado muitos empresários a crescerem, a se organizarem, e aqui também na própria FACIEG. O que eu percebo? Teve um empresário em Jaraguá, pessoa excelente, trabalhadora demais. Só que ele falava, meu negócio não dá, chega o final do mês, eu estou apavorado. Então, nós o ajudamos a organizar as finanças, o que é pessoal, o que é da empresa, e incentivamos que ele saísse do operacional. Então, como lá é muita fábrica de jeans, muita indústria, um dia ele estava numa máquina, um dia estava na lavanderia, um dia ele estava andando, levando corte para todo lugar, estava sendo motorista. Então, ele não tinha tempo de enxergar a sua empresa. Né? Então, ficava naquele caminho dos ratos. E desde que ele colocou no papel finanças pessoais, as finanças da empresa, e pôde sair para fazer essa análise de maneira mais racional, a empresa começou a crescer. Aí foram dois pontos importantes demais, né? Primeiro, o caixa da empresa, ele é intocável. Pessoa física não deve mexer no caixa da empresa. O que eu penso, até peço o Márcio depois para complementar a minha fala, mas pela minha experiência, tem um momento que até sim, né? Dependendo do resultado. Mas tudo isso tem que ser planejado, tem que ser programado. Não é? Então, quando isso é programado, eu penso que dá segurança tanto para a pessoa quanto para a própria empresa. E você, Márcio? Você falou uma coisa certa, intocável, né? Essa é uma palavra.
De certa forma é. Uhum. Por quê? Porque, como a Patrícia mencionou, isso tem que ser muito bem separado. Pessoa física e a pessoa jurídica. São duas pessoas totalmente diferentes e tem papéis diferentes. O empresário, quando ele está atuando na empresa, ele até recebe por isso o que nós chamamos de prolabore. Uhum. Ele recebe um, entre aspas, salário, né, na sua atividade como diretor da empresa. Ele pode até pagar uma conta pessoal utilizando o recurso da empresa, mas ela tem que ser destacada como parte desse prolabore que ele vai receber no final do mês. Ou uma distribuição antecipada de lucros, alguma coisa assim, entendeu? Mas ela tem que ser medida em algum ponto. Porque se você não... Medindo, você consegue separar. Entendeu? Mas se não medir, aí vira um bolo... Perde o controle. Perde o controle, totalmente. Né? E consultor é contador de histórias. Consultor, antes de tudo, é um contador de histórias, né? A gente vai adquirindo experiência, não tenho muitos cabelos brancos ainda. Mas você pelo menos tem cabelo, né? Pelo menos tem cabelo. Né? Mas a gente vai iniciar um trabalho numa empresa, certa época, e eu já sabia a característica do empresário, essa característica de misturar, que a gente encontra muito facilmente. Então, misturava muito as contas pessoais com a da empresa. Começamos a fazer o trabalho, né, e começamos a medir. No final de um período, mês, por exemplo, geralmente a gente faz uma reunião para mostrar como é que estão as contas e tal. E no primeiro mês eu fui apresentar, né, as contas. E aí quando eu apresentei aquela continha chamada Prolabore, né, que é semelhante à energia, água, né, é uma conta normal, Prolabore, que é como se fosse um salário. Deu lá, exemplo, números de hoje, R$50 mil. Ele deu um pulo dessa altura e falou, isso está tudo errado, pode jogar fora. Por isso que eu não queria consultor na empresa. Mas aí eu falei, eu já sabia da característica e já tinha a lista de todos aqueles valores, todos os valores que somavam os R$50 mil. Aí, o senhor pagou o colégio da sua filha com o dinheiro da empresa? Eu pago e tal, mas e o carro do senhor? E a prestação do apartamento? E eu fui listando. Falei, tá tudo aí, tá. Então essa conta somou 50, 533 e 21. O lucro dele estava todinho no Prolabore. Pois é. Aí eu falei para ele, então, quanto o senhor pagaria para uma pessoa gerir a sua empresa? Não pago mais que 10 mil, está muito bem pago. Falei, então, Prolabore do senhor é 10 mil. Os 40 e qualquer coisa, nós vamos jogar lá para o financeiro, porque o senhor está tirando uma coisa, um lucro que a empresa não está dando. E aí mostrei para ele a diferença do que é uma visão operacional, que é vendeu, teve o custo, teve as despesas, sobrou. Isso é lucro. Lucro operacional. Vamos chamar bem assim, tranquilamente, né? Sem entrar muito em detalhes de contabilidade, economia, que é esse o propósito. É o lucro. Outra coisa é o que o senhor faz com o dinheiro da empresa. Pode estar muito bem operacionalmente, dando lucro e está com sérios problemas financeiros. Então, a gente começa a separar essas coisas. E fica muito legal, né, Patrícia? Porque é um trabalho que vai crescendo, você vai mostrando, acaba sendo um aprendizado muito legal para o empresário, entendeu? Muito interessante, de uma forma até lúdica. No livro, eu enfoco isso, entendeu? Essa forma lúdica, por exemplo, oncotô, oncovô. Vamos contextualizar, falar um pouquinho do livro, então. Tá. O livro você lançou ele quando? O livro é, para quem está nos ouvindo, Descomplicando a Gestão Financeira e Empresarial, Metodologia da Torneira. E para quem está nos vendo, está aqui a capa do livro. E aí, você lançou o livro quando, Marco? Então, foi no final do ano passado. Eu já tenho quase 30 anos de estrada, né? Utilizando essa metodologia, que é uma metodologia aplicável a pequenas e médias empresas. As nossas pequenas e médias empresas, as nossas empresas goianas, que tem um jeito, né, Márcio, de tratar as coisas, um jeito muito peculiar nosso. Então, eu já tinha essa metodologia, ela foi criada a partir de um trabalho com economistas e contadores que nós desenvolvemos ao longo de anos. E aí, assim, a gente procura enfocar a economia, a administração, a contabilidade, mas de uma forma simples. O empresário nem sente que está aprendendo contabilidade, economia, administração. Que bom. É o linguajar dele. Por exemplo, tem um capítulo aí que chama Oncotô, Oncovô, que é um linguajar goiano nosso, né? Oncotô, Oncovô. Isso é para quem? Para o cara que está perdidinho? É o cara que está perdido. Primeiro, você tem que saber aonde você está. Ou seja, tem que fazer todo esse trabalho de contabilização, de separação. Então, aí a partir do momento que você sabe aonde você está,
qual a posição da sua empresa em relação a ela mesma, em relação ao mercado, aí você começa a planejar. E o primeiro trabalho é fazer aquilo que a Patrícia falou, é tirar o empresário do fogo cruzado ali, do dia a dia, muito operacional. Não sai totalmente, Fernanda, não sai, mas a gente procura fazer esse trabalho de ir retirando aos poucos para ele ter uma visão maior. Você já viu o chinês rodando prato? Aquele chinês rodando prato em circo. Sim. Você já viu? Já viu? Esse é o nosso empresário. Ele fica roda um pratinho do contas a receber, do contas a pagar, equilibrando, ele vai equilibrando. Mas tem que ter um momento em que ele olha por cima a empresa, para ele enxergar exatamente como estão as coisas. E a partir daí, projetar o futuro. Então, o segundo passo do trabalho, né, que está enfocado no livro, é o Oncovô, que é a partir da certeza dos números separados, pessoa física, jurídica, que nós falamos aqui, planejar o futuro. É isso, simples assim. Márcio, vamos falar da Pignat? Fernanda, a Pignat ela é parceira das associações comerciais e ela traz uma preocupação que nós sempre batemos na tecla com os nossos associados. Muitas das vezes, a gente tem inúmeros casos esparramados aí no Brasil, às vezes tem uma empresa que é antiga, já bem conhecida pelo seu nome empresarial, mas de repente vem uma outra empresa que já registrou aquele mesmo nome antes de você e te obriga, inclusive judicialmente, a mudar o seu nome. Fora todo o transtorno de mudar a fachada, né, que também, claro, é um prejuízo, o problema é você perder o nome da sua empresa, que você demorou anos para construir. Então isso não é brincadeira, você tem que procurar fazer o registro da sua marca. Agora, você tem que tomar cuidado que infelizmente nesse mercado também o que não falta são pessoas que não fazem um trabalho bem feito ou até agem de maneira fraudulenta. Você tem que procurar uma empresa que tenha idoneidade. A Pignat é uma empresa que atua nesse ramo há muitos anos. Ela é parceira do sistema das associações comerciais, inclusive em termos de valores, ela traz valores que são extremamente atrativos no mercado. Então, não pense duas vezes, vá atrás da Pignat. Mas como é que eu acho a Pignat? É só ir nas nossas associações comerciais que você vai ter todas as informações. De presidente da FACIEG a apresentador de podcast, tá você viu? Tô me achando. Mas deixa eu só aproveitar aqui. É versátil esse homem. Já que surgiu o assunto da FACIEG, estamos aqui com a Patrícia. A FACIEG, graças a Deus, ela vem numa sequência muito positiva de gestão. Tanto no aspecto da lisura, da transparência, quanto também na questão da eficiência dos resultados. A gente tem crescido muito. Então, cada gestão que vem traz o seu olhar, é sempre um processo de construção, né? E a Patrícia, quando ela tomou posse aqui na tesouraria, no financeiro da FACIEG, ela viu, de fato, uma idoneidade muito firme dentro das nossas finanças, mas ela viu a necessidade de estabelecer processos, procedimentos. Aqui era uma planilhaiada de Excel, Fernanda, era meio mundo de planilha, e isso era ruim até para nós, porque às vezes um ou outro associado queria ver acesso às finanças, a própria contabilidade nossa tinha um pouquinho de dificuldade, e ela começou, através de uma consultoria com o Marco, realmente a sistematizar todo esse processo de gestão. Eu queria que vocês abordassem esse tema, porque muitas das vezes, sobretudo os comerciantes que são mais tradicionais, né, fica lá quando tem muito um caderninho, recebi, paguei e tal. Mas assim, o tanto que como que muda a realidade de um estabelecimento. Aqui é uma entidade, né? Não tem um volume financeiro que tem um comércio tradicional e nem a complexidade do comércio tradicional, mas eu posso dar aqui o testemunho do tanto que hoje a nossa gestão financeira é eficiente. Hoje eu consigo fazer uma prestação de contas praticamente diária. Né? E eu queria, Marco, dentro dessa expertise que você tem, como que a gente consegue sistematizar a gestão de um negócio, mesmo que ele seja pequeno? Então, vamos falar um pouquinho aqui, né, do trabalho que você mencionou aqui, e a gente parte para essa questão do alcance, né? Porque a empresa não precisa ser grande para fazer o que tá descrito aí no livro, né? A FACIEG é uma instituição que tem todos os seus fluxos, né, já definidos, etc. E tem uma base contábil muito bem feita, através do Rangel e tal, né, e da equipe de contabilidade muito bem feita. A gente entrou para trabalhar a gestão financeira, que é justamente separar essas coisas e deixar de uma forma mais fácil, vamos dizer assim, e transparente, para todos os associados, diretores e presidentes, etc.,
para que eles possam olhar os números e entender exatamente o que está acontecendo com o gráfico, etc. Isso é o que a gente faz, o que a gente fez aqui e o que a gente faz nas empresas, independente do porte. Eu tive uma empresa, por sinal era um hotel aqui de Goiânia, pequeno, muito pequeno, mas a cabeça, e aí é que eu chamo a atenção, importa muito a cabeça do empresário. Não precisa ser grande, não precisa ter um faturamento muito elevado para você ter uma gestão boa, eficiente. É a cabeça. Então, esse exemplo no hotel, era até ele era até europeu, adquiriu essa empresa aqui. Eu acho que foi uma das empresas assim, mais bem administradas que eu já vi. Faturamento pequeno, mas tudo organizado, tudo planejado e tal, através dessa utilização da metodologia e principalmente do querer do empresário. Então, gestão financeira empresarial está ao alcance de todos, dos pequenos aos médios e grandes, né? Então, ela é ao alcance de todos. E basta assim, o empresário ter essa iniciativa e estar com a mente voltada para essa gestão. Patrícia, tem uma coisa muito interessante que é o empresário querer. Uhum. Porque, às vezes, ele quer esconder dele próprio o que está acontecendo. Ele não quer tomar conhecimento desse diagnóstico, porque ele tem medo do que esse diagnóstico vai revelar. Uhum. Não é mais ou menos isso? É isso aí. É interessante que o presidente Márcio falou sobre a questão da FACIEG. Quando eu fui convidado, o presidente me convidou para assumir esse papel da diretoria financeira, eu pensei muito, porque mexer com o nosso dinheiro já é desafiante, mas trabalhar com o dinheiro de uma entidade é ainda mais desafiante. Então, assim, quando eu vim, tive acesso a tudo, né? O tesoureiro anterior a mim me passou todas as informações, só que cada um tem sua forma de fazer a gestão. E quando eu olhei, eu percebi que, eu penso assim, Fernanda, nós como empresários, por exemplo, eu tenho muitas atividades, então nós precisamos trabalhar o nosso tempo, a nossa eficiência, a nossa eficácia, a rapidez nas informações e nas respostas, justamente para saber o que fazer na hora certa. Hoje não dá para a gente perder tempo em qualquer que seja a área. Então, a gente precisa estar objetivando as ações. Então, quando nós vimos, como o presidente falou, às vezes a gente queria uma resposta, demorava 5 dias, 7 dias para ter uma resposta. Então, logo eu falei com o Márcio e com o Marco Antônio, que o Marco Antônio já foi consultor de empresas minhas e virou um grande amigo. E ele topou esse desafio aí e que foi muito bacana. Então, nós conseguimos organizar, nós conseguimos sistematizar, porque hoje não tem jeito de trabalhar com muitas planilhas. A gente precisa de um sistema. Tem que ter sistema. A gente Isso precisa de um que você sistema. dá para os empresários no geral. Exatamente. Fernanda, hoje, com a internet, nós temos sistemas simples que podem nos ajudar. Né? Às vezes, você não precisa fazer um grande investimento. E baratos, né? E, às vezes, tem até gratuitos, quando você consegue uma fórmula mais simples, mas que também ajuda. E aqui o presidente Márcio sempre foi muito aberto, Marco Antônio Massarani sempre teve a facilidade colocando essa simplificação da gestão financeira. Então, nós conseguimos colocar as contas, os centros de custo, tudo de uma maneira extremamente clara. Então, hoje, nós temos, às 10 horas do dia seguinte, nós temos exatamente toda a nossa realidade financeira do dia anterior. Então, as nossas respostas são muito rápidas. Né? Então, esse trabalho aqui na FACIEG, de tantas mãos, né? Que tem presidente Márcio, que ele foi aberto, né, a esse trabalho, foi
confiou nesse trabalho. Tem o meu papel, do Marco, da Micaela, que é uma menina fantástica, da Keliane e agora da Elina. Então, é um trabalho de todas as mãos, né? Então, todos com o mesmo foco, de trazer objetividade nas respostas e transparência. Márcio, vamos falar da Solute? Fernanda, a Solute é a maior certificadora digital do Brasil. Inclusive aqui um parênteses muito importante. A gente acompanha muitos associados que fazem a renovação do certificado digital, ou o próprio certificado digital, através de e-mails que recebeu de um endereço que ele sequer conhece, avisando que o certificado dele estava vencido. Olha, isso é um risco tremendo. Através do certificado digital, você está permitindo que operações de crédito, operações financeiras sejam feitas aí no seu CPF, no seu CNPJ. Você não pode brincar. Ou na época do cheque, né? Você está dando um cheque em branco para quem você não conhece. Então, não é só fazer um certificado ou renovar. Você tem que fazer aonde você saiba a procedência, aonde que você tem uma credibilidade envolvida. A Solute, como eu já adiantei, é a maior certificadora do Brasil, inclusive é goiana, e ela está dentro do sistema das associações comerciais. Então, na hora de fazer o certificado digital, não pense duas vezes, é associação comercial. Ô Marco, vamos lá. Eu sou um pequeno empreendedor, eu não tenho grana, eu misturo CPF com CNPJ, eu estou lascado, me dá o beabá e o que eu vou fazer para melhorar a minha gestão financeira? Começa fechando o seu caixa diariamente. Fechar o caixa. O que é fechar o caixa diariamente, Fernanda? Fechar o caixa, você que é empresário que está nos ouvindo aí, fechar o caixa significa o seguinte: às 10 horas do dia seguinte, você está com as suas contas todas conciliadas. Ou seja, do dia anterior, tá certo? Ou seja, tudo que passou pelo banco, tudo que passou em dinheiro, e cada um na sua caixinha, se é energia, é energia, se é água, é água, se é salário, é salário. Só isso. Começa por aí. É a receita do sucesso. Se não partir daí, nada para frente acontece. E se partir daí, muita coisa boa pode acontecer. Por quê? Porque a partir daí a gente começa a mensurar as questões operacionais, financeiras, econômicas da empresa. É ou não é, Patrícia? Com certeza. Você já passou por isso, você sabe certeza. Disso. Então fecha o seu caixa, inicia. Muita gente tem receio de contratar uma consultoria pensando no valor, etc., né? E eu afirmo para você, e vocês sabem disso, que está ao alcance de pequenas e médias empresas tranquilamente, né? E é importante para a perpetuação da empresa. Porque qual que é a diferença do empreendedor, do comerciante e do negociante? Começando de trás para frente. O negociante é aquele que realiza na própria... Você vende uma coisa aqui, já põe o dinheiro e tal, esse é o negociante. O comerciante geralmente apura o lucro ou o resultado no final de um exercício do ano. E o empreendedor é aquele que pensa 100 anos para frente. E vai deixar a empresa para os filhos, para os netos, que adora a sua marca, a sua empresa que criou com muita dificuldade. Então, agora, o empreendedor não precisa ser o dono de um grande negócio. Ele pode ser empreendedor partindo de um pequeno negócio. Entendeu? Então, é aquilo que eu falei, é a vontade, é a decisão. Partindo daí, aí uma série de ações que a gente vai, né, conduzindo, acompanhando, porque, na verdade, o consultor ele não faz nada assim diretamente. Ele conduz, ele vai dando a mão e repassando conhecimentos técnicos que não precisa entrar no detalhe com o empresário. Eles começam a falar de débito, patrimônio líquido, resultado, ROI, etc. Essa sopa de letrinha nossa, da contabilidade, da economia, da administração, o empresário já, entendeu? Ele já fecha as portas. Então, você falando em fechar o seu caixa, registrar as suas continhas aí, separar a pessoa física da jurídica, né? Aí você vai, aos poucos, você vai internalizando na empresa, na equipe, essa metodologia. Né? A metodologia da torneira, que a gente chamou ludicamente metodologia da torneira. O que é a metodologia da torneira? Então, eu acabei de falar sobre a questão do fechamento do caixa, né? É colocar uma torneira no caixa. É colocar é uma forma lúdica, né, de colocar um contador ali. Nada passa que não seja dentro dessa torneira. Então, você vai abrindo e fechando a torneira e tudo vai sendo contabilizado, vai sendo marcado, entendeu? De uma forma simples, através do fechamento do caixa. Então, a gente, nessa experiência, ao longo das últimas quase 3 décadas, a gente entendeu que se não partir dessa metodologia, a gente fica muito na teoria,
e não consegue dar o resultado que a pequena e média empresa precisa, como a Patrícia falou. Eu preciso da informação financeira, é para fazer o cheque no outro dia, é para fazer o Pix mais moderno, né? Para fazer o Pix. Quanto que eu tenho em caixa? Eu não sei como é que eu vou. Né? Então eu tenho que ter, alguém tem que trazer, ou eu tenho na tela do computador, eu tenho que estar com o valor que eu tenho na conta corrente, exato. E um fluxo de caixa que vai me mostrar o que eu tenho para pagar essa semana, o que eu tenho para receber essa semana. Isso vai sendo construído ao longo de um período curto. Marco, eu observo assim que antigamente a turma tinha um pouquinho de resistência de contabilizar as coisas, porque a carga tributária é uma loucura e acabava que restava para o cara estar vivo só negar. Só que hoje as transações elas estão praticamente todas interligadas. Né? É difícil até mesmo você fazer uma negociação hoje em dinheiro. Exato. Tudo é eletrônico, né? E então assim esse artifício que alguns utilizavam, ele não está tendo mais. Exatamente. Então acaba que virou o contrário. O camarada que não contabilizar tudo, ele corre o risco de pagar até mais tributos, né? Porque ele não está tendo nem sequer o controle eficaz da sua gestão financeira. Ele vai ser penalizado com encargos, etc. e tal. Esse é um ponto interessante. Antigamente tinha muito esse conceito de não vou registrar porque eu quero esconder e tal. Hoje é tudo cruzado, as informações são cruzadas. O imposto de renda vem preenchido, entendeu? Isso daí cada dia mais, né? Então, assim, o que o empresário tem que investir, conforme nós falamos, Fernanda, é num sistema, não precisa ser complexo. Ele tem que permitir que você lance as transações financeiras diárias, dê um nomezinho para ela, diga de que banco foi, uma descrição, né? Falando se é energia, se é água, se é salário, se é transporte, se é vale transporte. Dá um nome para ela, pronto. No final do período você vai separando isso, vai separando essas contas e chega no resultado. É simples assim, não tem complicação. O trabalho todinho, o meu foco todinho foi realmente em descomplicar. O Márcio, a FIC vem aí. Fernanda, vem aí o maior evento do setor produtivo dentro do estado de Goiás. 6 grandes instituições estão somando força, a FACIEG, FEComércio, FIEG, a OCB, Fórum Goiano de Habitação e SEBRAE vão fazer aqui na nossa capital um evento que vai envolver a indústria, o comércio, os microempreendedores, as cooperativas, os produtores rurais, a turma da habitação. Vai ser assim um evento monstruoso para mostrar realmente a força da economia goiana. Vai ser no final de outubro, começo de novembro. Siga aí nas nossas redes sociais que você vai realmente ficar bem encantado e estimulado a participar desse grandioso evento. Ô Marco, eu fico imaginando a cabeça de um contador, de um consultor, todo mundo que trabalha na parte de finanças, com essa maledita reforma tributária. Porque cá entre nós, né? Cada qual tem a sua visão. Para nós, foi assim, uma reforma tributária absurda, vai aumentar o que já estava caríssimo, né? Nós vamos pagar ainda mais tributo e o retorno, ó, desse tamanhozinho. Como é que faz gestão financeira agora com essa reforma tributária, chefe? Da mesma forma, nesse ângulo a gente não muda, não tem uma mudança substancial, entendeu? É claro que tudo aponta para um aumento, né, da carga tributária, está aí talvez o segundo maior do mundo, mas deixando essa questão assim um pouco à parte, a gestão financeira ela continua sendo, por quê? Embora você possa pagar mais, mas tem que estar registrado ali, né? Ou menos ou mais tem que estar registrado. Então, para uma gestão financeira não muda. A questão contábil, do registro contábil, né, do pagamento dos tributos, dos impostos, isso aí vai ter uma mudança considerável, vamos dizer assim. Mas na gestão financeira é medir e colocar em termos de resultado, gestão financeira, parte econômica, não tem muita alteração. Né? Marco, você já citou que o lucro que você tem ali com a empresa, a forma como você vai gastar o seu prolabore diz respeito só a você. Agora, e o lucro? Como esse lucro deve ser aplicado em favor da empresa? O que eu faço com o lucro que eu tive na empresa? Boa pergunta, Fernando. Isso é uma pergunta, assim, de 100 entre 100 empresários. É uma dúvida, né? Você apura o lucro,
vai tendo lucro mensalmente, esse lucro é um resultado, ou seja, vendeu, teve um custo, teve despesas, sobrou. A gente chama de lucro operacional, vamos dizer assim, de uma forma bem simples. Isso vai acumulando ao longo do tempo. Um ano, por exemplo. No final do ano, isso virou um volume maior. Agora, o que fazer? E depende muito do porte da empresa. Se é uma empresa que está em crescimento, ela tem que fazer investimento. Então, a maior parte desse lucro, vamos dizer 50%, seria para investimento. Um percentual, 25%, por exemplo, seria para manter o caixa da empresa. E 25% para distribuir entre os sócios, né, da empresa. Então, assim, mas isso depende do porte que uma empresa estabilizada, que não vai fazer mais investimentos, grandes investimentos, ela pode distribuir mais lucro do que projetar para o investimento futuro, entendeu? E o investimento na própria empresa, comprar um equipamento novo. Sim, uma máquina. Reinvestir no na negócio. Empresa. Isso é muito importante. E, principalmente, reforçar o caixa da empresa. Porque se a empresa não tem caixa, aonde que ela vai? Onde que ela vai buscar, Márcio? Aonde, Patrícia? Vai fazer empréstimo. Vai fazer empréstimo. Empréstimo igual juro. Né? Taxa. Come o seu resultado. Entendeu? Então, assim, você estando assim com caixa, né, sadio, vamos dizer, você não tem que fazer isso. Ao contrário, você aplica. Ou você financia o seu cliente, que é melhor ainda. Né? Grandes redes de lojas aí, elas não vendem eletrodoméstico. Elas emprestam dinheiro em 12, 24 parcelas, entendeu, Fernanda? Então, esse é o lance. É você tá sadio ali no mês a mês, né? Tá com as suas contas equilibradas, etc., tendo resultado, mapeando, né? Sempre o tempo todo. Por isso que é o Oncotô, essa é a importância, né? Você tá ali com foco. Aí você vai gerando esse lucro e no final do exercício você distribui. De que forma? Depende do porte da empresa e dos objetivos, que aí é o Oncovô. Do planejamento. Não precisa ser 5 anos. Do próximo ano. O que eu vou fazer no próximo ano? Eu tenho que comprar uma máquina? Então eu não posso distribuir muito lucro, porque eu tenho que comprar uma máquina que custa 300 mil. Entendeu? Um exemplo. Ah, não, eu estou estável, não tenho que comprar máquina, estou produzindo, estou legal, a receita está boa, não quero gerar, porque crescimento dói. Entendeu, Fernanda? Esse é um aspecto importante. Crescimento dói. Quando você decide crescer, você está num patamar. Eu já vi empresas, quando decidem crescer, quebram. Entendeu? Por quê? Porque você tem que fazer um investimento em pessoas, você tem que fazer um investimento em equipamentos. Tem que ter um capital de treinamento, giro. você tem que ter, aumenta seu capital de giro, você vai ter que comprar mais. Isso tudo você tem que ter um suporte, um caixa para isso. Se não tiver, você começa a pegar empréstimo para poder bancar esse crescimento. Todos nós já vimos empresas que cresceram assim muito rapidamente. Não, e até às vezes o próprio empréstimo pode ser uma ferramenta fundamental. Pode. Da forma certa, planejada, avaliando taxas. Tem muitos comércios realmente que conseguiram dar um salto graças às linhas de crédito, né? Apoio, os FCOs da vida. Claro. Agora, a partir do momento que você não tem essa gestão financeira, não tem fluxo de caixa, não tem. Aí você tem que entrar no cheque especial, aí, meu amigo. Aí é taxa de. Não dá conta de pagar a fatura do cartão de crédito. Aí rola e assim vai. Aí é casa de reporter que só entra. Exatamente. Você nunca mais sai. É interessante a gente observar também, porque às vezes a empresa está muito bem, vai crescendo, e às vezes os donos da empresa, eles não se preparam também para o crescimento. Porque a gestão, a administração, a liderança da empresa é que coloca o ritmo. Se ele não para crescer, para entender... Hoje as coisas acontecem muito rápido, o conhecimento vem e a gente precisa estar acompanhando isso. Então, às vezes, ele não acompanha, coloca a empresa numa situação difícil porque ele não estava preparado para o crescimento. Às vezes até a empresa sim, mas ele não. Aí toma a decisão errada. Né? Então, o gestor, ele precisa estar muito atento ao seu crescimento profissional. Né? De novo, a gente traz um recado para o gestor, né? Agora há pouco você falou disso, do gestor pingando em tudo quanto é canto da empresa, menos sentado na cadeira dele gerindo. Isso. E agora a importância do gestor se capacitar para aquilo, né? Se organizar, se planejar, ter conhecimento daquilo, né? Acontece muito da pessoa falar assim, eu cozinho muito bem, eu vou abrir um restaurante. A chance de sucesso... Pequena, porque não basta saber cozinhar, né? Não, tem gente que bate no peito com orgulho. Não, eu só sei trabalhar.
Essa parte de gestão não é comigo, não. Pois é. Que adianta? Se não é com você, é com outro. O piloto de avião, imagina, ele está no cockpit ali, né? Ele tem, com meia dúzia de equipamentos ali, de mostradores, né? Que a gente chama de aviônicos, ele consegue fazer o seu trajeto, né? A sua navegação, vamos dizer assim. O empresário é a mesma coisa. Com meia dúzia de indicadores na sua frente, desde que confiáveis, você vai conduzindo, você não precisa de muita coisa, entendeu? Né? Então, no livro tem uma parte que enfoca, né? Hoje, por exemplo, nós temos ferramenta, dashboard, que mostra aí em tempo real. Você vê ali qual foi o seu faturamento. Eu estou no meio do mês e não consegui gerar o faturamento para cobrir os meus custos, ou seja, nem um ponto de equilíbrio, né? Que assim, ou seja, no 0 a 0. Então, eu tenho que acelerar, tenho que botar a venda. Então, é importante ter essas ferramentas disponíveis a tempo e a hora na mão, ali na frente. Pouca coisa, não precisa muita coisa não. Meia dúzia de indicadores já te dá um norte assim muito bom. E aí você sai um pouco desse operacional, sabe? Você começa a olhar ali e fica legal. Ô, Márcio, a MAG Seguros está com a gente. Fernanda, a MAG, ela é uma empresa parceira dos sistemas de associações comerciais e ela é especializada em seguro de vida, principalmente seguro de vida coletivo. É um assunto melindroso de falar, mas a gente não adianta querer fugir disso. Todos nós estamos sujeitos aos intempéries da vida, né? E a MAG, quando ela trouxe esse formato de seguro de vida coletivo, é sobretudo voltado para as empresas que têm lá 10 funcionários, 2 funcionários, 20 funcionários, 1000 funcionários. Ela consegue fazer uma cotização de valores que ficam seguros de valores bem atrativos e vai dar uma proteção para o seu estabelecimento. Márcio, como é que eu faço um orçamento? Como é que eu entendo melhor como é que é esse negócio de seguro de vida coletivo? Onde é que eu acho a MAG? É só você procurar as nossas associações comerciais que eles vão dar todo o respaldo, todo acesso a você. Patrícia, você, além de tesoureira da FACIEG, também é empreendedora, né? Como que foi internamente esse processo de gestão com números, né? Porque você tem uma postura sempre muito proativa, mas é o que a gente vem batendo na tecla. Não adianta só a gente ter a veia empreendedora, ter vontade, tem que ter organização também, senão o trem vai para o esculacho, né? Já apanhei muito, viu, Márcio? Já apanhei muito. Eu falo que quando eu nasci, meu pai não me deu uma certidão de nascimento, ele me deu uma carteira de trabalho, porque eu já nasci trabalhando. E apanhei bastante, principalmente que meu pai tinha facilidade em negócios, mas era da forma dele. Então, eu tive que aprender, tive que buscar cursos que me ajudaram bastante. E a gente chega num momento que a experiência, o tempo de trabalho e todas as experiências vividas fazem com que a gente tenha mais equilíbrio em tomar as decisões e fazer a gestão. Então, hoje, empresas familiares que eu cuido de todo patrimônio familiar, quando chega dia 5 do mês, eu tenho todos os gastos, todas as planilhas, tudo que foi gasto e ganho em cada unidade de receita. Então, a gente trabalha muito com aluguel, construção e venda de imóveis. Então, eu sempre tenho, no dia 5, todos os números para que eu tome a decisão. Então, apesar de eu ter sempre a minha experiência com empresa privada, empresa familiar, né, eu tive essa experiência com a FACIEG, que o que eu pude perceber é a prática de tudo que eu já aprendi. Só que com muito mais atenção, justamente pelo formato, né? A FACIEG tem 75 associações e 76, tá? 76 associações. Não, aqui cada dia aumenta uma, tá assim demais, né? Estamos nos achando, viu? E nós temos aí uma obrigação saudável de colocar os números para todos, né? Para 76 associações e para todos os associados
que estão ligados também à FACIEG. Então, tudo isso tem sido, para mim, pessoalmente, trabalhar com esses números, com o aprendizado aí da gestão financeira do Marco Antônio, com a sua dinâmica de liderança dentro da FACIEG, tem sido, assim, encantador, porque é uma oportunidade diária de aprendizado. Transparência gera credibilidade também, né? Quando a gente fala de finanças, quanto mais claro estiver para todo mundo, mais credibilidade se gera, até a nível de mercado, né, Marco? Exato. Isso é uma leitura que a gente tem que fazer. No mundo financeiro, né, nas finanças ou na administração financeira empresarial, a gente costuma dizer que você dorme com a diferença, mas não acorda com ela. Uhum. Quem é de financeiro, né, principalmente o operacional do financeiro, sabe muito bem disso. Uhum. Então, assim, a gente cria essa cultura na empresa. Não pode ter 1 centavo de diferença. Uhum. Fernanda? É 1 centavo de diferença. Parece uma coisa assim muito rígida, mas não é. É porque não é. Às vezes você passa 3 horas procurando 1 centavo, porque pode ser uma inversão de valores grande. Entendeu? Olha só. Então, assim, o financeiro tem essa cultura. E você vai criando essa cultura. E isso vira quase que uma obsessão para o financeiro da empresa e para quem tesoureiro, para o pessoal que organiza, que lidera essa equipe. Isso é muito bacana. Por quê? Porque a partir dessa busca, né, você gera credibilidade. Uhum. Porque você sabe, né, que os números que vão sair a partir daí são confiáveis. Eles sendo colocados cada um na sua caixinha, cada um da sua forma, eles são confiáveis. Marco, além logicamente, do seu livro, você também, esse conhecimento que você adquiriu ao longo dos anos, você disponibiliza ele em forma de palestras também? Como que eu te acho? A gente faz palestras também, né, sobre o assunto, gestão financeira empresarial, né, eu estou no Instagram, @marcoempreende, e o livro está na Amazon, e a gente está sempre acompanhando o empresariado através de associação, né, das associações, através das indicações e tal. Então, esse é um trabalho que eu realmente faço, não só pelo retorno financeiro, mas porque eu gosto de fazer. Eu sinto, até eu estava numa empresa um dia desse, né, e o empresário falou, olha, foi o melhor investimento que eu fiz. Então, e não é uma empresa pequena, mas isso é muito gratificante. E você sabe que tá participando do crescimento empresarial do nosso estado, da nossa cidade, né? E, enfim, hoje é possível fazer assim com qualidade uma consultoria financeira à distância? Sim, é possível. Talvez assim, uma pequena parte pode ser feita presencial, mas hoje as ferramentas, né, que elas ficaram muito mais à disposição depois que nós tivemos o Covid e tal, a gente consegue fazer tranquilamente à distância. Então, o empresário pode estar lá no interior ou em outro estado, a gente consegue com reuniões e tranquilamente. Pergunta de bastidor, e a classe contábil? Não gera um ciúme quando uma empresa contrata um consultor? O contador não fica enxergando como se fosse uma intervenção, uma desconfiança? Pois então, isso é uma coisa que muita gente pergunta, é interessante. A gente tem uma parceria muito grande, porque são complementares. A contabilidade, ela trabalha com a ciência, né, através da ciência contábil, com a escrituração contábil, que ela é importante e imprescindível, ela não pode deixar de existir numa empresa. E o financeiro dá uma resposta mais rápida. Ali no caixa, eu preciso assinar o cheque, quanto que é que eu tenho? Entendeu? Então, são complementares. Aqui na FACIEG, a gente tem uma parceria perfeita com a contabilidade. Né? Então, assim, mas gera essa dúvida, né? Tem um olhar um pouco mais ali, no caixa, na disponibilidade, nos investimentos, o outro tem um olhar na contabilização, nos tributos, impostos, etc. Digamos que a contabilidade talvez tenha um olhar um pouco mais técnico direcionado. Isso. E a consultoria te possibilita, através desses números, um auxílio na tomada de decisões. Mais rápido. Esse caminho aqui é melhor, isso aqui você vai ter esse problema. Isso. Os dois auxiliam na tomada de decisão, só que um mais de curto prazo, mais imediato, no dia seguinte. Entendeu? Eu tenho que fazer os pagamentos.
Tá vendo, Fernando? Tanto que eu tô ficando fera no assunto. Daqui a pouco é ele que vai virar consultor. Aproveita, deixa para falar do Sicredi. Bom, vamos falar de dinheiro, vamos falar de Sicredi, né? Isso. Fernando, o Sicredi, ele te possibilita tudo aquilo que você vai encontrar nesses bancos tradicionais, mas com muitas diferenças. Para começar lá, você não é correntista, você é cooperado, você faz parte, inclusive, dos resultados daquela cooperativa. Segundo, que o atendimento é humanizado, é personalizado. Eu falo porque eu sou cooperado e eu posso dar o testemunho que realmente o Sicredi ele faz toda uma diferença. E terceiro, não menos importante, o Sicredi é amigo da comunidade, ele interage com as ações locais, inclusive aqui vários relatos dos nossos presidentes de ações comerciais, o Sicredi está sempre junto. E nós temos que estar do lado quem está também nos fortalecendo. Então, se você já empreende ou vai empreender, você tem que conhecer o Sicredi, é uma mão amiga para ajudar no segmento da gestão do seu negócio. Bom, o Marco falou que o livro está disponível na Amazon. Sim. E aí a gente reforça o título para quem está nos ouvindo aí pelas rádios parceiras, Descomplicando a Gestão Financeira Empresarial, Metodologia da Torneira, Marco Massarani. Tem um capítulo aqui que eu achei interessante, quer ver? Que é o seguinte: quanto tenho que vender para ficar no 0 a 0? A gente está falando de lucro, mas tem gente lutando para ficar no 0 a 0. Eu acho que está falando de mim essa parte. Então, se falar de uma forma mais técnica, qual é o meu ponto de equilíbrio? Eu vou falar em ponto de equilíbrio, né? Ponto de equilíbrio é uma coisa muito técnica. O que é o ponto de equilíbrio? É aquilo que você precisa vender para pagar os seus custos, as suas despesas, né? Então, é aquilo que você está no 0 a 0. A partir de... Por exemplo, se você consegue cobrir todas as suas despesas, né, no dia 10, a partir do dia 11 você já está gerando lucro. Entendeu? Então, qualquer centavo acima do que você pagou, tudo que tinha que pagar, é o ponto de equilíbrio. E é o quanto você precisa vender para ficar no 0 a 0. Mas quem está só no 0 a 0, no 0 a 0, no 0 a 0, também isso é um indicativo de que o negócio não é rentável, que tem alguma conta ali, a precificação às vezes está errada, né? Mas na verdade, isso é interessante. Desculpa, Marcos, só porque eu lembrei aqui, que a gente observa muito também, às vezes, assim, o comércio, ele não é uma linha reta. Sim. É muito sazonal. Isso. Tem mês que é muito bom, tem outro mês que infelizmente é um desastre. E em alguns momentos o empreendedor ele empolga, né? O mês arrebentou a boca do balão, vai lá, saca o dinheiro e vamos para frente. Quando vem o mês seguinte, que por qualquer fator, muitas vezes até externo, as vendas vão lá para o chão, ele não tem um caixa, ele não tem uma gordura que ele acumulou, pronto. A coisa desanda e aí depois que ele afunda, meu amigo, você sai do buraco. É difícil. Tanto é que é muito mais fácil, obviamente, você montar um comércio do que você manter ele vivo. Tanto é que os números que o próprio Sebrae nos traz, a quantidade de empresas que fecham nos primeiros anos é enorme. E boa parte disso é falta de planejamento. Gestão. Isso é fato. Pois é. Como é que o empresário coloca preço no seu produto? Né? Eu vou vender essa caneta. De forma geral, ele vai no concorrente e vê quanto que a caneta está sendo vendida em alguns concorrentes ali, né? E aí ele coloca, através daquilo que ele pagou, ele coloca o preço. Mas tem algumas variáveis que são diferentes. Por exemplo, se eu compro a caneta do mesmo fornecedor, ela vai ter o mesmo custo para mim, como vai ter para o meu concorrente. E aí a gente chama isso de lucro bruto, que é o valor, né, da venda menos o custo desse produto. Beleza, lucro bruto. Só que dali para baixo tem uma série de despesas que depende de cada um, e aí a gestão é importante. Por exemplo, se eu gasto muita energia, se eu tenho 3 funcionários e o outro tem 5. Aluguel. Se é o aluguel, se eu pago ou não. Então tem uma série de fatores que vai, no final das contas, diferenciar. Às vezes uma empresa que está vendendo uma caneta a R$3, R$10, por exemplo, vamos lá, R$10, ela está tendo lucro, bacana, e a outra que está vendendo a 15, embora tenha a mesma quantidade de vendas, pode estar tendo prejuízo. Então essa questão da precificação é muito interessante. Por exemplo, fizemos uma gestão de uma empresa, Patrícia, que seguidamente, assim, meses e meses e meses, ela foi ganhando prêmio de maior venda, ou maior faturamento do segmento.
E aí nos chamou para a gente fazer uma avaliação, porque estava faltando dinheiro no caixa, vendendo muito e faltando dinheiro no caixa. Tava parecendo que estava tudo lindo. Estava tudo vendendo, ganhando prêmios do comércio, né? Da FACIEG, não importa, lá do sindicato, etc. E aí, mas o caixa estava baixando. Como é que pode isso? Vendendo, aumentou. Então tem a questão do crescimento desorganizado, que é um fator, e outro, o preço. Né? O preço. Se você vende, o seu produto que você mais vende, você tem prejuízo nele, você tira o lucro daqueles outros produtos que você vendeu. Então, e aí às vezes acaba gerando o prejuízo lá no final das contas, entendeu? Então você vende muito e está vendendo prejuízo. Estavam fazendo gestão com uma empresa que fabricava tijolo, em certo momento, um amigo nosso, um consultor, até está no livro aí, em memória, o senhor Evaldo Marinho, que é uma pessoa fantástica, ele falou, para de sair caminhão. Para o caminhão ali na porta. Caminhão de tijolo. Estava vendendo tanto, todo mundo comprando, Brasília comprando, Goiânia comprando. Falou, cada tijolo é X centavos de prejuízo que você está tomando. Tava barato demais. Tava um preço lá que não pagava, entendeu? Tava vendendo prejuízo. É assim que funciona, entendeu? A precificação é importantíssima, tem um capítulo falando sobre a precificação. Eu tô trabalhando no próximo livro, que vai ser Descomplicando a Gestão Financeira Empresarial, a precificação. Que é um ponto, você chamou a atenção, um ponto importantíssimo na empresa. Tanto que vai merecer um novo livro. Vai merecer um novo livro. Ele já tem um espaço aí, pequeno ainda, e eu estou dedicando, né, algumas horas para poder desenvolver que é justamente ferramentas para o empresário. Entendeu? Precificação é importantíssima. Pessoal, muito obrigada. Que papo bom. Tenho certeza que empresários, quem quer empreender, aprendeu bastante, ficou com algumas pulgas ali atrás da orelha, né? Isso. Alguma coisa vai colocar em prática, ou todas elas. Esse Melhor livro é para ainda, isso, né, é para Patrícia? despertar. Esse livro é para despertar. Despertar. A partir de amanhã seria um novo rico. Fechando caixa todo dia. Todo dia. Isso. Obrigada, viu, Patrícia? Eu que agradeço, Fernanda. Esse é um assunto muito importante, que às vezes muitas pessoas preferem não mexer nesse vespeiro, mas ele é fundamental. Então, é a oportunidade da gente passar para as pessoas a conscientização e a importância da gente ter as nossas finanças organizadas. E a gente falou aqui muito de pessoa jurídica, mas todos esses conceitos valem para pessoa física também. Com certeza. Orçamento, separação. Com certeza. Tudo isso. São conceitos. Custos fixos, custos variáveis, e assim vamos, gerindo a própria vida, a própria empresa e tudo isso, né? Obrigada, viu, Marco? Por nada, Fernanda. Obrigado, Márcia, FACIEG. E estamos à disposição. Temos aí 76 associações, estamos à disposição para oferecer palestra para você, empresário, através das associações. Contacte a FACIEG, eles sabem onde me achar. Excelente. Vamos nessa, Márcio? Vamos, só um registro. Você vê que eu sou homem de palavra. Eu falei pro Marco que eu ia fazer esse podcast inteiro sem falar do Vila Nova e eu não falei. Aí, ó. Ele está em segundo lugar. Né? Ele não aguenta ficar assim. Tchau, teve Vila Nova. Agora sim. Tchau, gente. Até o próximo. Tchau, gente. Até mais. Obrigado. Obrigada.